Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e esse é mais um episódio do Oitava Cast. Já estamos aí nesse período pós-Natal, quase ano novo, e eu espero que tenha sido um tempo bem legal com você e com toda a sua família. A nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, você já viu o nome dela aí. Já compartilha esse vídeo, já manda nos seus grupos de WhatsApp e acompanha até o final esse episódio que está muito legal. Se inscreve no canal da Oitava e siga a Oitava nas redes sociais, @oitavaigreja. Vamos chamar a nossa convidada? Roda a vinheta. A nossa convidada de hoje é recém-casada, tem cabelos cacheados e milhares de visualização no YouTube. Ela é filha da Oitava. Estou aqui hoje com Sara Lanza. Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Glauber. Alegria estar aqui com você. Vamos compartilhar um pouquinho da sua história. Vamos. Me conta em que berço que você nasceu, família, cidade, conta um pouquinho. Eu gostei muito dessa apresentação, filha da Oitava. Eu amo ser chamada de filha da Oitava porque eu considero que eu nasci aqui dentro. Mas, na verdade, eu vim um pouquinho mais velha, com 7 aninhos, assim. Não nasci na Oitava, mas nasci num berço cristão, aqui em BH mesmo. A gente era de uma outra igreja. E o contexto pelo qual a gente chegou aqui na Oitava não foi um contexto tão legal assim. Na verdade, quando eu tinha 7 anos, foi o período que o casamento dos meus pais se desfez. Eles tinham acabado de se divorciar. Então, a gente estava com o lar quebrado, assim, sabe? E foi nesse momento que a gente chega na Oitava. A Oitava nos acolhe, né? A minha mãe com seus 2 filhos. E a partir daí, lá em 2007, que a gente começa a frequentar essa igreja que nos acolheu mesmo, nos adotou, né? Aqui a gente foi encontrando famílias e foi há muitos anos atrás a gente começou a frequentar a igreja e a gente se encontrou ali primeiro, foi no Ministério Infantil, que foi o primeiro lugar onde minha mãe começou servindo. Ela serve até hoje, inclusive, voltou agora. E ali nós começamos a nossa caminhada como Oitava. Foi num contexto onde o nosso lar particularmente estava quebrado, mas a igreja nos acolheu como família e cuidou da gente durante esses anos que, a princípio, foram tão difíceis, né? Então, apesar de ter nascido num lar cristão, não tenho uma família tradicional, assim, sabe? Por conta desse contexto de separação, de divórcio. Mas o Senhor, Ele faz de histórias muito improváveis algo bom, para a glória dele. Então, assim, a minha história tem esse lado que eu não sei se muitas pessoas aqui da igreja conhecem, mas foi por esse contexto que a gente chegou aqui. Um divórcio nos trouxe para a igreja e, aos poucos, a nossa família começou a ser reconstruída. E foi nessa fase também que eu comecei a servir com 7, 8 aninhos ali no Ministério Infantil, que foi quando eu comecei a cantar, a tocar um pouquinho de teclado, sendo incentivada pelos tios e tias do Ministério Infantil, ali com 8 aninhos mais ou menos. E fui crescendo na igreja, cresci nesses corredores aí. Passei pelos ministérios fazendo a escadinha, né? Começa no infantil, vai para os juniores, depois adolescentes, Oitava jovem, os adultos, o culto de domingo. E assim, a minha trajetória aqui na igreja, eu acho que é uma trajetória de cura para minha família, que foi algo muito especial para nós, assim, sermos acolhidos. Por isso que a gente chama de nossa segunda casa. A Oitava é minha segunda casa. E quando pega esse contexto que você trouxe, vocês já vinham... vocês já eram convertidos nessa época? Ou vocês se converteram com esse episódio ou com a chegada na Oitava? Não, a gente já era... a minha família ela já era cristã, né? Então, já vem esse fato de que não é porque a gente é crente, porque a gente é nascido na igreja, que a gente tem uma família perfeita, imune às coisas que podem acontecer, né? Então, eu já nasci num berço cristão, os meus pais já eram convertidos, só que o meu encontro com Jesus, assim, porque apesar de nascer na igreja e sempre ter tido essa vivência, eu considero que tem um momento onde a gente começa a caminhar com as próprias pernas, sabe? Certeza. Que a gente começa a
a gente toma a nossa decisão mesmo, de não caminhar mais pela fé dos nossos pais, mas por aquilo que nós decidimos. Isso, pra mim, foi ali mais ou menos com uns 12, 13 anos. E o interessante é que foi num acampamento de uma outra igreja. Eu cresci frequentando os acampamentos aqui do Oitava, inclusive foram uma bênção na minha caminhada, assim, porque é uma coisa que tá sempre colocando a gente ali no lugar e fazendo a gente estar engajado com o ministério, com a igreja. Então, os acampamentos de juniores, de adolescentes, passei a minha adolescência inteira indo em acampamento, é bom demais. Mas aí, com uns 12 anos, eu fui pra acompanhar uma amiga de escola, porque ela não queria ir sozinha no acampamento da igreja dela. Legal. Então, eu fui fazer companhia. Eu lembro que a mãe dela pagou a minha inscrição no acampamento da igreja dela. Eu falei, tá, vamos. E aí, aconteceu uma coisa diferente, que eles passaram aquele clipe aquela música do Getsemane, Vê os cravos nas mãos, sabe? Que tem aquele clipe da Paixão de Cristo. Sim. E eu sempre tive muito medo de assistir aquele clipe, porque eu achava muito pesado, muito violento. Eu sempre fechava o olho. O filme, então, você também não viu? Vi ano passado, pela primeira vez. Olha só. Porque eu achava a cena do Paixão de Cristo muito forte. A cena da crucificação em si, sabe? E toda vez que passava aquela música que era muito famosa, né? E contava sobre a crucificação. E o clipe eram cenas do filme. Eu fechava o olho. E aí, durante esse culto no acampamento, eles passaram esse vídeo. E sabe quando vem uma vozinha no fundo da sua mente, assim, no seu coração, veio uma voz, assim, uma impressão, não fecha o olho. E foi a primeira vez que eu assisti a cena da crucificação de Jesus, porque até então eu sempre tinha escutado falar que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, mas eu acho que os meus olhos, assim, de criança e de adolescente, nunca tinham imaginado aquela cena de alguém morrendo de uma forma tão dura, tão cruel mesmo, por mim. E aí eu não fechei o olho e eu assisti a cena da crucificação e eu chorava, assim, eu chorava. Porque foi a primeira vez que eu tive consciência do sacrifício de Jesus por mim. E assim, não foi nada... eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu salvador. Foi mais uma consciência que eu passei a ter. Daquele dia em diante, foi assim, meu Deus, realmente ele morreu por mim. Eu preciso viver para ele. Foi mais ou menos assim, sabe? Foi quando eu consegui ver, materializar a morte de Jesus e entender que aquilo tinha sido por amor a mim. Então eu considero que essa experiência foi aquilo que me deixou consciente de que eu era uma crente, de que eu era uma cristã. E a partir dali eu acho que eu levei as coisas mais a sério, sabe? De ler a Bíblia, de ter relacionamento com o Senhor e de levar a sério mesmo a vida com Deus. E é interessante esse ponto que você traz, porque quando a gente pensa na questão do filme, eu lembro do contexto, sou um pouquinho mais velho, eu lembro de quando lançou o livro, né? O filme. E eu fui assistir no cinema, e foi uma galera da igreja assistir juntos e tal. Teve até um fato inusitado, que depois eu posso citar num outro período, mas é interessante como que a arte, né, através do filme, ela traz uma realidade de um contexto que às vezes nós que crescemos na igreja, aquilo ali, você realmente não tem uma dimensão, ou você não para pensar todas as implicações daquilo, né? Então, você citou aí do Paixão de Cristo, eu lembrei agora recente também da Casa de Davi, que é uma série que tá na Amazon, bem se eu não legal, me engano. inclusive. Muito legal, e aí você começa a enxergar as coisas que estão já na Bíblia. E aí você fala assim, gente, parece que dá uma dimensão diferente, te traz uma outra realidade ali que te abraça, te mostra, e eu acho que o ponto que você trouxe é fundamental, que é, olha, ele passou por tudo isso e fez isso em sacrifício de nós. Então, como que amor é esse, né? Que sacrificial em todos os termos, né? Eu acho que a arte, de alguma forma, nos ajuda a colocar imagem, som, cheiro nas palavras da Bíblia, sabe? É uma coisa que a Edmeia Williams fala muito, né? Quando você estiver lendo a Bíblia, coloca cheiro, coloca som, sabe? Se coloca naquela história ali, porque não são só palavras escritas, são coisas que realmente aconteceram ou que acontecerão. E um dos papéis da arte, eu vejo como isso também, sabe? De ajudar a gente a entender que aquilo, de fato, é algo que tem que mexer
sabe? Com o nosso todo, assim. E foi uma das coisas que me fez levar a minha vida com Cristo mais a sério. Imaginar aquela cena e colocar cor, colocar som, colocar tudo aquilo que realmente aconteceu, sabe? Tentar imaginar e me colocar naquela cena. E já crescendo dentro desse contexto da igreja, você se envolveu em algum ministério específico? E você citou, por exemplo, a parte da música, o ministério infantil. Aonde que começou cada coisa aí? Pois é, eu acho que foi uma coisa tão... Como que eu posso dizer? Fluida, orgânica. Porque natural, né? eu nasci minimamente afinada. Acho que foi já isso. veio com um ajuste bacana. Nasci minimamente afinada. E minha mãe me conta, quando eu era criança, eu cantava dentro de casa, pequenininha mesmo, talvez uns 5 aninhos, assim. E eu compunha, fazia umas músicas daquilo que eu não queria fazer. Então, ela mandava eu guardar os brinquedos, eu ficava assim, minha mãe é muito chata. Eu começava a compor desse jeito. Ela sempre disse que eu fui musical nesse sentido, sabe? E aí, de pegar as panelas, ela conta que eu pegava as panelas e fazia de bateria. Então, eu acho que eu era uma criança musical. E quando eu tava com talvez uns 8 ou 9 anos, ela me colocou pra fazer aula de teclado. E aí isso desenvolveu a musicalidade, no sentido de melhorar a afinação e de realmente gostar mais dessa área musical. E foi, coincidentemente, na mesma época que a gente tava vindo aqui pro Oitava. Então... A gente chega, eu vou pro infantil, e aí eu lembro que tinha uma tia aqui na igreja que ela falou, nossa, você canta, a Sarinha, ela canta tão afinadinho, vamos colocá-la pra cantar com a gente no louvor? No louvor do culto infantil. No louvor do culto infantil. E aí eu comecei a cantar e tocar teclado junto com a banda dos adultos, mas as musiquinhas, né, as músicas infantis e tal. Então comecei no culto infantil. Lá quando eu tinha uns 8 ou 9. E daí pra frente, não foi só pra trás não, daí pra frente eu continuei prosseguindo, assim, eu fui crescendo de idade e fui evoluindo nos ministérios também. Então, eu saí do ministério infantil, onde eu tocava teclado e cantava, e aí quando eu 9, 10, fui para os juniores. E nos juniores a gente fez uma primeira bandinha de juniores, que era uma coisa que não tinha ainda. E aí era até o pastor Edson Major, que hoje é o pastor da Oitava Santa Luzia, que foi o nosso líder de banda, que colocou os juniores juntos ali, organizou uma banda, e aí eu comecei a tocar teclado. Por causa do teclado, eu tive uma facilidade para fazer harmonia de voz, então para fazer vozes diferentes que harmonizavam com a voz principal, porque o instrumento ajuda muito a desenvolver, né, o ouvido. Então, foi uma coisa que eu comecei a pegar de ouvido, fazer a segunda voz, fazer a harmonia. E eu comecei a fazer para as meninas que cantavam. Eu não cantava voz principal ali nos juniores. Eu tocava teclado e o pastor Edson viu que eu sabia fazer divisão de voz. Ele pediu para eu ensinar as meninas, mas eu não sabia ensinar. Eu só sabia fazer. Porque eu acho que era por causa do instrumento mesmo. Eu nem sei como é que eu aprendi. Ele fala assim, e é fácil. Como você não tá sabendo fazer? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu não sabia ensinar. Não. E ele fala, tenta passar para as meninas a voz. Eu não conseguia, eu só... fazia pra elas e tal. E aí, juniores, quando eu cheguei nos adolescentes, com uns 13 anos mais ou menos, a Ana Esther, esposa do pastor Yuri, me chamou pra participar da banda dos adolescentes. Legal. Então aí eu já passei pelo infantil, pelos juniores, isso são anos, né, que a gente vai crescendo e desenvolvendo. E aí, dos juniores pros adolescentes, eu dei uma pausa no teclado. Eu descobri que eu gostava mais de cantar do que de tocar. E aí a Ana... Você tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Eu tava fazendo nos juniores as duas coisas. Entendi. Pros adolescentes, eu acho que na fase da adolescência a gente dá uma desleixada com algumas coisas, a gente quer descobrir o que a gente gosta e tal. Eu falei, achei que você ia citar agora a parte da bateria, igual das panelas. Eu fico falando com os meus amigos que no multiverso eu sou baterista. Porque eu amo, gente, eu amo a bateria, só que eu não levo jeito nenhum. Queria muito ser baterista, mas não levo jeito. E aí eu deixei o teclado um pouco de lado, assim. Porque, querendo ou não, instrumento você tem que estudar, você tem que investir tempo. E aí eu decidi que eu queria ficar mais no microfone, queria cantar. E comecei ali nos adolescentes fazendo divisão de voz mesmo e tal.
E foi a Ana que me impulsionou. Foi a Ana Esther que me impulsionou, Legal. assim, pra entrar numa primeira banda ali dos adolescentes. Uhum. E isso foi, assim, dos 13 até os meus 18 anos. Uhum. Eu fiquei ali na READ, na rede de adolescentes aqui da igreja, sendo pastoreada pelo pastor Yuri e depois pelo pastor Israel. Uhum. Então, o pastor Yuri me acompanhou toda a adolescência e, né, essa fase que é tão cheia de coisas que acontecem com a gente. Uhum. E é até uma coisa que a gente pode conversar depois, mas a minha trajetória aqui na igreja em relação ao louvor foi assim. Uhum. Foi participando da vida da igreja, né? Como uma pessoa que fazia parte da igreja e queria estar envolvida Uhum. no ministério de louvor. E eu lembro que quando adolescente, o meu sonho era cantar no louvor de domingo. Era o meu Era o sonho. auge. Eu nunca quis ser cantora, Uhum. mas o meu sonho era cantar no louvor de domingo. Uhum. Eu lembro de ver a Ana Karine, Uhum. né, que era uma ministra de louvor que a gente teve aqui por muitos anos. Sim. Ela era, assim, a minha grande inspiração. Uhum. E eu lembro de ver ela cantando no louvor de domingo e eu imitava os gestos que ela fazia. Uhum. Eu e minhas amiguinhas, a gente Uhum. estava ali no templo e eu fazia mímica. Tudo que ela fazia eu imitava. E como que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade que ali a gente é Uhum. alguém que tá sendo modelo para outras pessoas, né? Eu fico me lembrando disso direto. Nossa, eu imitava ela enquanto Uhum. ela ministrava, enquanto ela cantava. Ela foi a minha primeira grande inspiração aqui dentro da minha igreja. E foi observando ela que isso foi sendo gerado dentro de mim. Nossa, um dia eu quero estar ministrando para minha igreja. Um dia eu quero estar ali no louvor de domingo, igual a Ana Karine. Eu pensava desse jeito, sabe? Então foi uma coisa que aconteceu de forma muito orgânica, de forma muito natural. E foi isso. E aí, dos adolescentes, eu passei para os jovens, né? Hoje é a 8ª jovem. E nesse mesmo período eu entrei pro louvor de domingo. Realizei o meu sonho de entrar pro louvor de domingo. Uhum. Foi ali, eu acho que foi bem perto da pandemia, Uhum. que foi um período bem Antes difícil como igreja. Eu acho que foi em 2019, Uhum. 2019. Só que aí teve a pandemia. Uhum. E eu lembro porque a gente morava bem pertinho aqui dos primeiros cultos com a igreja toda fechada e só com uma câmera. Eu participei de alguns desses cultos, os primeiros transmitidos assim, fazendo louvor. Eu acho que o pastor Léo tocando violão também. Vários assim que a gente teve que fazer naquele tempo que foi tão difícil, né? Tão atípico. Às vezes eu nem acredito que aconteceu. Parece um sonho, assim. Uma coisa estranha que aconteceu, né? E passamos por tudo isso como igreja também. E no louvor, isso foi um desafio também, a gente entender como que as coisas iriam ficar. Eu lembro também que quando voltou tudo, o primeiro culto que a gente pôde cantar com a igreja sem máscara, foi maravilhoso. Todo mundo cantando alto, o som da igreja é o melhor som que existe. E foi isso, essa é a minha trajetória aqui dentro da igreja. Top. E antes de passar um pouco mais da parte da música e tal, você citou, por exemplo, a parte da adolescência. O que aconteceu na sua adolescência? O que aconteceu é que eu fiquei aqui dentro da igreja. E muitos dos que cresceram comigo não ficaram, né? É até uma coisa que eu gosto de conversar, sempre que eu tenho oportunidade e de conversar com adolescente, eu gosto de falar que eu pensava, Glauber, que eu não tinha um testemunho. Por quê? Eu não fui aquela pessoa que saiu e que teve uma experiência no mundo, das drogas, não sei o quê, e aí Deus me resgatou. Eu não tenho esse testemunho. E por não ter esse tipo de testemunho, de se desviar e voltar, eu achava que eu não tinha um testemunho. E às vezes, olha que loucura, né? A cabeça da gente. Nessa fase, eu achava que eu precisava ter uma fase revoltada, ter uma fase desviada, né? Porque era o que a gente via, né? E geralmente infelizmente, a gente via isso acontecer muito. Pessoas que cresceram na igreja e que passam um tempo fora e que depois voltam. E isso não aconteceu comigo. Graças a Deus, porque isso não é mérito nenhum meu. Isso foi o Senhor me protegendo. Porque eu estive exposta de todas as formas, igual
todos os meus amigos, igual todo adolescente fica nessa fase de muitas propostas, de muita curiosidade, de vontade de ver, mas como que é a vida fora da igreja? Será que vale a pena? E eu me via assim pensando, talvez eu tenha que ter uma fase desviada, né, para depois voltar, porque eu via isso acontecendo com muitos amigos. E eu achava que eu não tinha um testemunho por causa disso. E foi alguns anos atrás, depois, né, de já ter feito 18, hoje eu tô com 25, foi alguns anos atrás que o Espírito Santo falou no meu coração assim, sabia que permanecer é um testemunho? Porque eu ficava achando que só tinha testemunho quem tinha história ruim para contar, mas permanecer também é um testemunho, porque é muito... Não é fácil permanecer. Não é fácil estar nessa caminhada e decidir, não, eu não vou fazer tal coisa. Eu não vou ir lá para fora, eu não vou me contaminar. Não porque todas as vezes eu não queria fazer isso, mas porque o Senhor me protegeu mesmo. Em alguns momentos foi uma decisão. Eu não vou para tal festinha, não vou para tal balada, não vou aceitar tal convite. E o Espírito Santo me fala isso. E as implicações que isso traz, né? Às vezes você começa a ser excluído, começa a talvez aquela amizade, né? Já não é mais tão mais próxima. E não foi fácil, porque assim, você cresce com um estigma. Eu sofri um pouco com isso, assim, a santinha, é a que não fala palavrão. Torna algo bom em algo ruim. Exatamente. Né? E nessa fase é muito difícil entender isso, porque você quer ser incluído. O adolescente, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer pertencer. Ele quer ter sua tribo. E geralmente, para você fazer parte de uma tribo, você precisa fazer o que eles fazem. E eu não queria fazer o que eles faziam. Por quê? Eu tive aquele encontro com o Senhor e eu tomei uma decisão. Eu quero viver para Ele. E o meu maior medo era não agradar Ele. Era o meu maior medo. Porque eu não queria decepcionar Jesus. Eu não queria decepcionar Jesus. Não queria. Então, às vezes, eu tinha até vontade. Mas eu falei, nossa, mas eu não... Jesus vai ficar triste comigo. Jesus vai ficar bravo comigo, não quero. E a gente sabe que Ele é um Deus amoroso, lento em se irar, cheio de compaixão com a gente, que nos perdoa quantas vezes forem necessárias, mas eu tinha esse temor no meu coração, tenho esse temor no meu coração, não quero desagradar Ele, não quero decepcionar Ele. E aí foi quando eu entendi que permanecer também era um testemunho. Sabe? Essa fase da adolescência foi uma fase difícil no sentido de ver muitos amigos indo embora, alguns voltando, e eu me perguntava, Deus, e aí? É só eu que vou ficar? Toda hora o ciclo de amigos vai mudando e tal, e fulano fez tal coisa, e aí? E assim, existe tantos bons frutos que a gente pode colher dessa decisão. Porque essa decisão que eu fiz ali com os meus 14, 15 anos, de não fazer as mesmas coisas que os meus colegas faziam, de não estar nos mesmos lugares que eles estavam, elas não me deram talvez um resultado, um fruto naquele momento. Mas hoje, nossa, eu colho coisas que foram plantadas nessa fase. Tipo assim, de não precisar chegar aqui pra você e falar assim, nossa, eu passei por tal e tal perrengue. Não passei, porque Jesus me protegeu, porque eu fiquei protegida aqui dentro da igreja, sabe? Então, assim, igual eu tô falando, não é um mérito meu, eu sei que teve graça e misericórdia de Deus, mas para aquele que tá pensando assim, será que eu preciso ter uma experiência lá fora? Não precisa. Sabe, não vai te acrescentar também, nada, né? Não vai te acrescentar nada que a vida com Jesus não te acrescente 1000 vezes mais, sabe? Vale tanto a pena gastar a sua adolescência, a sua juventude pro Senhor. Eu não considero que eu perdi nada, de verdade. Nossa, e assim, agora, né, recém-casada e tal, gente, que privilégio é poder ter vivido uma vida aqui dentro da igreja e não precisar ter outras experiências para me sentir completa. Eu sou completa, estando aqui.
Que bom, que bom. E nessa história, você já citou, por exemplo, a parte musical, né, que cresceu e desenvolveu aqui na igreja. E em que momento virou uma chavinha e você falou assim, bom, isso aqui eu acho que talvez seja mais do que esse meu ministério aqui, talvez seja algo maior do que eu pensei. Que momento que veio isso? É bem interessante você perguntar sobre isso, porque, igual eu te falei, não estava nos meus planos. Não estava mesmo, assim. Eu, inclusive, quando eu saí do ensino médio, eu fui direto fazer faculdade, uma ansiedade, assim. Inclusive, acho que fui até um pouco precipitada, queria fazer alguma coisa, preciso fazer uma faculdade. Não posso parar, né? Olhando para trás, assim, talvez eu até poderia ter tirado um tempinho para pensar naquilo que eu realmente queria fazer. E, enfim, fui para a faculdade, fiz direito. Fiz os 5 anos, me formei, só que no meio da faculdade teve a pandemia. E pós-pandemia, só voltando um pouquinho, ao longo dessa minha jornada aqui dentro, né, da igreja e participando do Ministério de Louvor, eu cresci recebendo algumas palavras em relação a isso, a cantar, a minha voz, ao fato de que eu entendia que talvez o Senhor tinha me entregue algo diferente, mas eu nunca imaginei que isso fosse, no futuro, se tornar o plano A da minha vida, sabe? Eu sempre achei que era, e isso é uma bênção também, a forma que eu tinha de servir o corpo, de edificar a igreja. Eu gostava dessa área, eu tinha aptidão para isso, eu entendia que o Senhor tinha me entregue um dom na área da música, mas eu achava que era isso. É para servir a igreja, e hoje continua sendo isso, só que tomou uma proporção de ser o plano A, e não o plano B mais. E aí, voltando, né, para a pandemia, pós-pandemia, a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer. E aí, isso ali, no finalzinho de 2022, 2023, era o ano que eu estava terminando a faculdade. E foi um período bem desafiado para a gente dentro de casa, porque eu estava terminando o meu curso e eu tomei uma decisão de ficar dentro de casa no ano seguinte para cuidar dela e para me dedicar a ela mesma, para ajudar. E em parte também porque eu fiquei perdida profissionalmente, assim. Eu terminei a faculdade e eu falei assim, eu não sei se é isso mesmo que eu quero fazer, não, sabe? Não era nenhuma dúvida de que área ir, eu não sei se eu quero ir. Exatamente. Eu, assim, eu terminei, eu fui até o fim, fiz tudo, tirei a carteirinha do AB lá, mas eu tava com uma coisa na minha cabeça, eu não sei se eu quero seguir isso pra minha vida. E nesse momento acontecem várias coisas. Eu termino a faculdade, eu faço uma viagem missionária aqui na igreja pra Bolívia, e aí eu conheço aquele carinha ali, e aí aí a gente começa a namorar. Nessa mesma fase a minha mãe tá iniciando um tratamento, então percebe o tanto de coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. Uma fase de muitas decisões. E nessa fase também, eu começo a caminhar com uma pessoa que foi fundamental nessa fase da minha vida, que foi a Gabi, a Gabi Sampaio. Porque nesse contexto é que o Som do Céu surgiu também. Nesse contexto pós-pandemia. No contexto pós-pandemia. Que o Som do Céu, ele surgiu ali em 2022. Um projeto, um movimento idealizado pela Gabi, que a princípio ela chamou ministros de louvor de algumas igrejas locais. E ela estava ministrando aqui na 8ª. Agora eu não lembro se era um CPL ou se era uma conferência de família, porque eu acho que ela cantou nos dois. Mas foi em 2022, no final do culto, ela me chama e a Gabi assim, uma super referência pra mim, e eu tava participando do culto e me inspirando e tal. No final do culto ela me chama e eu tô assim, como é que ela sabe meu nome? Como é que ela me conhece? E ela me explica sobre esse projeto, sobre o Som do Céu. Olha, a gente quer fazer uma gravação e vai ser dessa forma e tal, e eu tô chamando ministros de louvor de várias igrejas de BH e eu queria te chamar aqui do 8º. E legal. Tá, que legal, nunca tinha feito isso na vida, mas que oportunidade incrível, que privilégio. E aí foi quando eu comecei a caminhar com ela. Então, eu comecei a caminhar junto com ela, a cantar junto, a aprender muito, muito, e a ver realmente que
estar ali, liderando a igreja em adoração, era o único lugar que eu sentia, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui. Que eu não senti no direito, que eu não senti em outras coisas que eu tinha tentado fazer. O único lugar que eu tinha essa certeza, essa convicção, eu nasci para fazer isso aqui. Eu nasci para isso. Nasci para adorar Jesus e para ensinar a igreja dele a fazer isso também. E aí, foi nessa fase que eu comecei a descobrir isso, a ter convicção disso, que até então eu não tinha tido, né? E foi nesse período que a gente começou a caminhar junto e isso começou a despertar dentro de mim uma sensação, eu acho que isso não vai ser plano B, plano C, talvez isso seja o plano do Senhor para minha vida, talvez isso seja o único plano. Talvez o hobby da música se torne profissão. E caminhando ali com a Gabi, com o Pedro, o marido dela, que foram grandes mentores para nós, discipuladores mesmo, nos ensinaram tanto, cuidaram tanto da gente, nos acolheram mesmo, dentro de casa. E ali em 2023 eles nos impulsionaram. Você tem coisas escritas, você tem músicas escritas que precisam, né, ser compartilhadas, vamos fazer isso, vamos tirar isso do papel. Foi quando ele nos impulsionou para gravar o nosso primeiro projeto ali em 2023, que foi Puro de Coração, que foi um álbum com músicas autorais, assim. Então, foi tudo acontecendo nessa mesma fase, sabe? Como que começou essa ideia de servir outras igrejas? Nesse mesmo período, quando Deus ele quer fazer uma coisa, ele tem pressa, ele tem urgência. Acho que talvez seja porque eu não tenha dado ouvidos nos anos anteriores e estava tentando fazer com a força do meu próprio braço. Deixa eu fazer direito aqui para ver se dá em alguma coisa. Porque, igual eu te falei, eu já tinha recebido impressões e direções que talvez isso fosse acontecer na minha vida desde a minha adolescência. Mas eu meio que estava tampando meus ouvidos. Não, eu quero ter uma profissão normal. Não quero sair, ficar viajando. Não é nem isso, eu não pensava. Não era uma opção pra mim, eu não achava que isso fosse pra mim, sabe? Eu achava que eu sou normal, ter uma profissão normalzinha. Rotininha, tudo certo. Gosto disso. E aí, quando isso tudo começou a acontecer, um amigo meu aqui da igreja... até meu baixista, o Edinho, ele virou pra mim e falou assim, num pós-culto, Sara, por que você não tá ministrando em outras igrejas e levando isso que você tem aprendido também pra outras igrejas e tal? Eu falei assim, porque eu não tenho banda. Desculpa, né? Porque eu não tenho banda. Ele falou assim, tem sim. Ele pegou o celular, ligou pra outros 3 amigos nossos que foram a formação inicial ali da banda e naquela semana, 3 igrejas me convidaram para ir ministrar. Olha que benção. No começo da semana não tinha nem banda. No final da semana já tinha data para ir ministrar em 3 igrejas. Gente, que loucura, o que Deus está fazendo? E tudo isso nessa mesma fase. Que a Gabi apareceu, que a gente começou a caminhar, que eu comecei a aprender mais. E isso sempre sem deixar de estar aqui envolvida no louvor da igreja local também, porque eu fazia parte do ministério aos domingos, na Oitava Jovem, enfim. Então, tudo isso foi acontecendo. Foi ali essa mistura. Vou mandar aqui um abraço pro Pedro e pra Gabi. O Pedro, que foi o responsável de disponibilizar a Gabi, a agenda dela. Ela foi a nossa segunda convidada do Oitava Cast. Se você voltar aí na playlist, você vai achar esse episódio. E coincide um pouco com isso, essa época que a Sara tá citando, porque a gente gravou em 2022. Isso. E ela tava já com essa ideia da escola de ministros de louvor. Exatamente. Que coincidiu justamente com isso aí. Então, volta lá depois que acabar esse episódio, você volta lá e assiste o da Gabi, que vai ser bem legal. Honro muito a vida deles, porque eles, assim, foram fundamentais nesse processo de amadurecimento, de entender qual que era o chamado do Senhor, a vocação do Senhor pra minha vida, sabe? E aí você começou, então, nessa turbulência de informações que você trouxe, lembrando que começou a namorar, a sua mãe foi diagnosticada com essa situação do câncer, e aí veio essa questão da música. Então, daqui a pouco a gente volta na parte da música. Vamos começar, então, com a história de quem tá aqui no nosso bastidor, né? Como que foi essa viagem e conhecer, então, o Abner e começar esse relacionamento? Conta um pouquinho dessa história. Eu amo a nossa história. Eu acho que assim, é tão especial quando
Deus, ele faz o negócio acontecer do jeito dele, no tempo dele. Eu não tava procurando namorado, não tava procurando por isso naquele momento. E é clichê falar, mas é quando a gente menos espera que as coisas começam a acontecer, né? Sempre envolvida aqui na igreja, e aí eu decidi participar do Vocacionados, né? Que é o ministério aqui na igreja que a gente tem para quem tem interesse, né, em missões, para quem tem esse chamado missionário. Fiz Vocacionados na época de pandemia, então fiz online. Então eu não tinha tido meu prático, porque no final do Vocacionados vocês têm um prático que é uma viagem, né, seja aqui no Brasil ou seja para fora. Já teve algumas assim que o Vocacionados fez. Acho que Uruguai, Peru, Bolívia. E aí eles iam para Bolívia uma segunda vez, porque a conexão que o Oitava fez com a igreja parceira lá da Bolívia foi muito boa e eles queriam continuar o trabalho lá. Então, a gente já tinha feito o Vocacionados, mas vamos nos preparar para acompanhar essa turma no prático, que a gente não teve o nosso prático. Nisso, a gente começou a se conhecer, começamos a conversar. O Abner também fazia O Abner estava lá se preparando para a viagem também. E tem um fato bem interessante, porque o nosso primeiro encontro, na verdade, não era para ter sido um encontro, era para ter sido um rolê de amigos aqui da igreja. Todo mundo tinha o hábito de andar de bicicleta ali na Lagoa da Pampulha. Só que aí, ele chamou todo mundo para ir, tinha umas 10 pessoas na lista. No dia, choveu e só foi nós dois. O Abner deve ter mandado umas mensagens, ó, galera, não aparece, não. No dia choveu e só foi a gente, acabou virando um primeiro date, um primeiro encontro. A gente nunca tinha conversado, a gente só se encontrava nos corredores. Cumprimentar educadamente. Eu não sabia da história dele, ele não sabia da minha, mas nesse dia tudo cooperou para que a gente se conhecesse e fomos nos conhecendo e tal. Só que tinha viagem missionária, e uma das regras de viagem missionária é que não pode namorar ou começar novos relacionamentos durante a viagem missionária, porque o foco é outro. Então, a gente tava com um combinado assim, vamos continuar se conhecendo, conversando. Lembra que nessa fase eu tô terminando a faculdade, TCC, OAB. Nossa, loucura. Minha mãe tá prestes a receber um diagnóstico. Eu tô começando a caminhar com um povo que chama Som do Céu. Tá tudo acontecendo nessa mesma fase, tá? E aí eu falei, num desses encontros, eu já tava com a minha cabeça assim, se ele pedir pra namorar comigo, eu não vou aceitar. Eu não quero começar a namorar agora, tá acontecendo muita coisa na minha vida agora. Só que eu não precisei nem falar. Antes de eu falar, ele disse assim, olha, eu gosto de você, eu tô interessado em você, só que eu acho que a gente não devia começar a namorar agora, porque você tá passando por muita coisa e a gente também tá se preparando pra fazer uma viagem. Então, acho que o nosso foco agora tem que ser a viagem e depois da viagem a gente conversa de novo. Aí eu, ufa, graças a Deus, alivio. Pronto. Tô ali, né, tem alguém interessado em mim, nunca tinha acontecido até o momento, foi uma euforia, a gente tava apaixonado e tal, só que a gente esperou o momento certo e na viagem foi acho que foi um test drive muito bom fazer uma viagem missionária com uma pessoa que você tá interessado, porque aí você vê ela de todos os jeitos possíveis. Exausto, animado, cansado, estressado. É um ótimo test drive, assim, pra você ver se aquela pessoa realmente... E a pessoa te vê também, exato. né? Eu lembro que um dia a gente tinha chegado de um impacto evangelístico, eu tava tão feia, tão acabada. Nossa, tão acabada. Aí na Bolívia, pequena altitude, né? Nossa, eu tava acabada. Aí o Abner chegou pra mim assim, nossa, você tá tão linda. Aí eu, esse menino tá gostando de mim mesmo, viu? Porque hoje não tinha como. Hoje esse elogio foi na força do amor mesmo. Do amor. E a gente foi conversando, se conhecendo. No último dia, voltando pro Brasil, dentro do avião, ele me pediu em namoro. E a gente começou a namorar. Isso foi em 31 de janeiro de 2023. Legal. E aí começamos a namorar. E aí, desde então... não paramos mais, graças a Deus. Agora deu em casamento. Então, né? Nos casamos em agosto agora. Legal. E você citou também da questão da sua mãe. Como que foi esse período? E como é que ela tá agora? Curada, graças a Deus, né? O deserto vem, mas o deserto passa. Amém. Foi um período muito intenso e difícil pra gente, né? Pra ela, principalmente. O câncer, assim, é uma doença muito cruel. É um tratamento muito pesado. Então, assim, passamos por todas as fases. 2023, 2024 foram realmente essa
trajetória que a gente trilhou, porque não é só o paciente em tratamento que está em tratamento. A família, a rede de apoio, ela também participa disso, né? Então, eu e meu irmão e as minhas tias, minhas primas, todo mundo envolvido, a gente passou por tudo isso junto. Mas, para a glória de Deus, ela foi curada, venceu o tratamento. Amém. Hoje, né, ela continua fazendo acompanhamentos, porque é necessário, mas assim, venceu, né, todas as fases, e hoje tá aqui servindo, como sempre, atuando nas células, no Ministério Infantil, Benção. do jeito que ela gosta. Minha mãe, assim, é uma mulher muito forte. Durante o tratamento, ela não parou de trabalhar 100%. Ela diminuiu, ela é psicóloga, né? Diminuiu os atendimentos, mas assim, tinha dia que a gente não sabia se ela ia conseguir levantar da cama, sabe? Foram dias escuros, difíceis, né? Mas o Senhor nos deu graça. E como que fica a fé? Ou como ficou a sua fé nesse período? Estremecida. Eu acho que durante o dia mau, o dia escuro, a gente... Nossa, é muito difícil não dar uma cambaleada. Mas se a gente não tivesse o Senhor, eu não sei onde a gente estaria. Nossa, eu fico pensando se a gente não tivesse uma esperança, sabe? Porque o que faz a gente passar pelo dia difícil é a esperança de que tem alguém ali conosco, de que o Emanuel tá ali o tempo inteiro. Eu acho que como filha, vendo a minha mãe passar por isso, foi muito triste, foi muito triste. Às vezes eu sentia que a gente tinha que ter fé por ela. A gente tinha que ter fé junto com ela. Porque às vezes a pessoa que tá passando por um período assim, não vê outra saída. É muito difícil você manter a sua fé, a sua confiança. E aí que a família da fé entra, sabe? E não deixar você cair. Sabe? Vamos assistir um culto, vamos ler a Bíblia, vamos orar junto, vamos escutar um louvor. Porque foi isso que nos sustentou durante esses dias difíceis e intensos que a gente passou, sabe? Mas não gosto nem de pensar, se a gente não tivesse o Senhor, se a gente não tivesse uma esperança, deve ser muito difícil passar por situações assim, sem ter esperança. Verdade. E passado esse momento, aí já namorando, você citou a questão da escola de ministros aí, o som do céu, e as coisas caminhando, e aí você tomou a decisão, agora vou seguir nessa linha. Como que surge, então, a profissão, show, ou não, é ministração? Me conta um pouco mais desse universo, até da parte de formação, né, criação da música. Como que ela surge para você? Estar com a pessoa certa, eu acho que te coloca no lugar certo também, porque o meu relacionamento com o Abner foi algo fundamental para que eu fosse impulsionada nessa parte, sabe? Ministerial e profissional também. Sempre foi meu grande apoiador e impulsionador, me colocando pra frente e me ajudando a criar coisas. Canal do YouTube, eu não tinha, criou pra mim, perfil no Spotify e tal. Eu acho que ele viu muito antes de eu ver que aquilo era uma coisa séria e que era pra se tornar algo profissional. Então, como é importante a gente tomar essa decisão acertada, a pessoa com quem a gente vai se casar, a pessoa com quem a gente vai se associar, porque aquilo pode te impulsionar ou isso pode também matar o seu ministério se você tomar uma decisão errada, né? É uma decisão muito importante. E graças a Deus colocou uma pessoa assim na minha vida que me colocou pra frente, que me ajudou a dar os primeiros passos ali. Quando, né, a banda foi criada e convites começaram a chegar, e sempre falando aqui com a liderança da igreja e falando, olha, outras igrejas estão me chamando para ir ministrar, nós estamos indo, e com a bênção da oitava também, foi algo que sempre esteve muito latente no meu coração, que eu não posso deixar de estar envolvida com a minha igreja local.
porque estar aqui é aquilo que me dá autoridade para estar em outro lugar. Então, estar servindo aqui antes de estar servindo em outro lugar. E eu acho que isso foi algo que cooperou também para a gente começar a ir para mais lugares, porque é um dos nossos pilares, assim, estarmos envolvidos com a nossa igreja local, que é o lugar que nos alimenta, que nos dá sustento, que nos dá realmente a autoridade que a gente precisa para estar em outros lugares ensinando, equipando, edificando, enfim. E aí, as coisas começaram a acontecer, os convites começaram a chegar e a gente percebeu a necessidade de realmente vestir essa camisa. Não, vamos então nos tem que profissionalizar alguma coisa aqui, porque senão vai virar bagunça. O negócio ficou sério. Então, né, o canal do YouTube foi criado, estruturado, agora tem um perfil no Spotify, e agora tem uma gravadora por trás. Então, assim, tem os equipamentos necessários para servir a igreja da melhor forma. Eu acho que, assim, o meu propósito com a música é abençoar a igreja, é preparar a igreja, é ensinar a igreja. Eu tenho muita dificuldade com a palavra show, muita dificuldade. É assim, o meu objetivo ministrando o louvor é ensinar a igreja algo sobre o Senhor dela. Eu sempre tenho muito essa convicção de que eu tô ali falando com a noiva dele. Então eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu tô ali de alguma forma alimentando a noiva dele. E eu preciso fazer isso com muita responsabilidade. Que tipo de comida que eu tô dando pra noiva dele, né? E isso falando das músicas que a gente tá cantando, das letras que a gente tá cantando, porque música tem um poder absurdo. Música doutrina. Música fica na cabeça. Então a gente ensina muita coisa através da música, porque talvez o irmão não vai lembrar da pregação, mas ele vai lembrar do louvor que foi cantado. Então eu preciso ter muita responsabilidade com isso, porque através da canção que eu tô cantando, eu tô ensinando ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então eu passei a ter esse senso, essa consciência de responsabilidade muito grande. E graças a Deus a gente tá tendo oportunidade de conhecer muitas igrejas e ministérios e de poder levar algo da parte do Senhor para esses lugares, sabe? Poder deixar lá um pouco de ensino, um pouco daquilo que a gente aprende aqui, um pouco daquilo que o Senhor fala comigo no meu secreto, porque nada do que eu faça ali em cima, ali no altar, vai ser útil se eu não tiver tendo relacionamento individual, se eu não estiver buscando a ele no secreto, senão não vou ter nada para derramar aqui, entendeu? Eu vou estar vazia. Então é muito um reflexo daquilo que eu vou buscar viver individualmente com o Senhor. E é interessante você trazer esse prisma, porque quantas pessoas, né, estão envolvidas aí, às vezes você que está ouvindo, você está envolvido na igreja de alguma forma, mas você está envolvido quase que como uma obrigação, né? Você está envolvido ali, você está no piloto automático e você não para refletir, igual a Sara trouxe aqui muito sabiamente, que você está servindo ao Rei dos Reis. Você está servindo aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te revelou a identidade dele e como que você está servindo, né? Então, se você puder refletir agora na sua casa, assim, faça uma reflexão de como que você está servindo. Será que você está dando o seu melhor? Você está dando o melhor que você pode dar para Deus, o seu tempo, do seu dom e do seu talento que Ele te deu? Se você não fez isso, ainda dá tempo de você melhorar, de você se arrepender, de você entregar e servir a Ele da melhor maneira. E trazendo de volta a questão da música, a formação da letra. Como que isso vem pra você? É muito tranquilo, é muito natural? Ou não, você precisa ter uma coisa mais ali, assim, intencional? Olha, até hoje, os meus processos de composição, de criação de uma música, foi muito meu devocional. Assim, no meu momento ali de leitura da palavra, geralmente eu gosto de colocar uma melodia tocando no fundo, e eu gosto dessa experiência de cantar a palavra. Então, algumas
músicas, por exemplo, Salmo 57, foi porque o pastor Jeremias, em determinado momento, estava pregando bastante sobre Salmo 57. Uhum. E aí, depois, fui fazer um devocional e falei, vou ler Salmo 57, leu no último culto. Uhum. E eu li e depois eu cantei o Salmo 57. Aí surgiu a música. Foi bem assim, Esplendor, foi assim também, lendo 1 Crônicas 29, eu tava fazendo meu devocional, meu plano de leitura normal, cheguei em 1 Crônicas e aí no último capítulo, Davi faz uma oração tão linda, e aí eu fui e falei assim, nossa, isso aqui parece música. Aí eu fui e coloquei melodia naquilo, não posso nem pegar o crédito porque já tava pronta. Mas assim, a maioria acontece dessa forma, no meu período devocional mesmo, ou como desabafos, né? Tô ali lamentando mesmo diante do Senhor, desabafando e refletindo sobre o que tá acontecendo. De repente, me vem uma melodia e aí a forma como eu me expresso pro Senhor também é cantando. E aí, disso surgem letras, surgem músicas, tem algumas inacabadas ali no gravador do celular, porque foram realmente momentos, assim, eu vou gravar isso aqui só pra não esquecer, porque vai que no futuro vira alguma coisa. Mas, recentemente, eu tenho aprendido outras formas de compor, né? A gente teve até acampamentos de composição com o Som do Céu, já tivemos 2, vai ter mais um agora. E eu tenho tido essa experiência de compor em grupo, que é muito legal também. Você sentar numa roda de amigos cabeças assim, diferentes, jeitos diferentes, experiência incrível é compor em grupo também. Bem desafiador, não é simples assim, porque quando tá você sozinho, vou fazer aqui do meu jeito. Quando tá em grupo, são várias ideias, mas é tão legal. O que Deus tá falando com você nessa fase, assim, da vida? Vamos conversar sobre isso. E onde que isso tá na Bíblia? E aí vem e olha essa melodia aqui que eu tava fazendo outro dia. E, não, talvez isso possa ser um verso. Que experiência incrível é compor em grupo. Então, eu tenho tido algumas experiências diferentes. Até hoje, as minhas canções que o Senhor me deu foram de momentos que eu passei, às vezes no meu período devocional, e de situações que Ele foi me ensinando. Mas já aconteceram outras também, igual recentemente a gente teve o projeto do Som do Céu 3, que foram todas músicas de composição em grupo. Então, Ouça o Som, que foi uma música que eu participei compondo com mais 4 amigos ali, saiu, e é uma música que a gente fez ali em conjunto. E é muito legal ter essa experiência também. E uma pergunta difícil agora para todo músico, né? Qual é a música que você já criou, que Deus te deu, que é a sua paixão, assim, é a que você mais gosta, tá guardadinha ali no top 1? Ai, que difícil. Essa realmente é uma pergunta muito difícil. Porque todos, eu imagino, né? Todos, assim, tem um sentimento, tem um momento, tem uma lembrança, mas às vezes uma que você fala assim, poxa, essa aqui parece que veio de uma maneira especial. Eu acho que Puro de Coração. Porque tem uma fase da minha vida também que eu não comentei, que é a fase que eu participei muito da casa de oração aqui na igreja, que é reunião de oração que a Oitava Jovem faz, mas que é aberta para toda a igreja, toda segunda-feira, inclusive, na parte da noite, se você quiser vir, é uma bênção. E eu servi durante anos ali na casa de oração e foi um lugar onde Deus me moldou muito, principalmente nessa coisa de cantar espontaneamente, de ministrar. Eu aprendi muito sobre ministrando dentro da casa de oração. Legal. E Puro de Coração foi uma música que nasceu no contexto de reunião de oração. Deus, ele estava falando muito com a gente sobre arrependimento e veio como se fosse uma consciência muito forte de arrependimento naquela sala 006 ali. Tava todo mundo muito sendo levado para esse lugar de arrependimento. E aí eu lembrei de Salmo 24, quando Davi fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. E o Senhor falando: quem quer ter intimidade comigo, quem quer subir no monte, precisa ter as mãos limpas, precisa ter o coração puro. E eu comecei a cantar aquilo: limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, limpa as nossas mãos. E a música, ela surgiu naquela reunião. Uma amiga minha gravou, que ela achou bonito. Ela gravou você no espontâneo. Era um espontâneo. E depois ela me mandou e eu terminei a música depois. Mas eu sempre lembro de como o Senhor trouxe ela num período de adoração ali coletiva, uma reunião de oração. E era um espontâneo, eu nem sabia que ia virar
música depois. Legal. E se tornou, né, a primeira música autoral, assim, de um projeto. Foi o primeiro projeto que a gente gravou que fala sobre arrependimento, sobre voltar para esse lugar de mãos limpas, de coração puro. E quais que são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração aí para os próximos anos? Eu quero muito participar daquilo que Jesus for fazer aqui na Terra, seja o que for. Eis-me aqui, né? Principalmente, né, aqui no nosso contexto, da nossa igreja, da nossa cidade. Eu só quero participar. Eu quero que ele conta comigo, entendeu? Tem até uma música que a gente lançou recentemente, chama Ambição, que tem uma parte que fala assim, conta comigo pro que o Senhor for fazer. Eu quero participar, porque eu sei que Deus pode usar quem Ele quiser. Ele não precisa da gente pra nada. Mas que privilégio é participar daquilo que ele tá fazendo. Que privilégio participar, que privilégio é participar do que ele tá fazendo. A gente tem visto coisas assim maravilhosas nos ajuntamentos que a gente tem feito pra adorar, no coletivo, assim. E eu acho que pros próximos anos a gente quer intensificar isso. A gente quer ver mesmo a igreja se colocando nesse lugar de ansiar pela volta de Jesus, de falar mais sobre isso e de pregar mais sobre isso. Eu acho que é uma mensagem que está muito forte no meu coração ultimamente. Precisamos falar mais do fato de que ele está para voltar. Isso é realidade. Isso tem que ser o nosso maior desejo, encontrar com ele. Nada aqui vai se comparar com o dia que a gente vê ele face a face, a gente poder, sabe, estar em plena comunhão. Isso vai ser maravilhoso. E eu tô com essa mensagem muito forte aqui dentro. Para os próximos tempos, assim, mais perto, para um futuro mais próximo, eu tenho falado muito sobre questões da alma mesmo. Eu passei recentemente por um período de muita ansiedade, essa fase de se preparar para o casamento, muita ansiedade, muito medo do futuro, sobrecarga, muito cansaço, estresse. E nesses últimos meses o Senhor me levou para esse lugar de cantar sobre descansar nele. E interessante, né? Uma fase que eu tava zero pensando em descansar, inclusive tava muito cansada, muita crise de ansiedade pensando e tal. E Deus me lembrou de canções que ele tinha me dado quando eu tinha 17, quando eu tinha 18, há 8 anos atrás. E ele falou assim, tem gente que precisa escutar isso, tem gente que precisa trocar de fardo comigo, pegar o meu fardo leve, tem gente que precisa lembrar que os tempos difíceis, eles produzem perseverança, e a perseverança produz esperança. Tem gente que precisa lembrar de que descansar é confiar, e isso tem tudo a ver com o que vai acontecer nos próximos meses, assim, que eu escrevi sobre isso, que foi quando surgiu o último projeto que a gente lançou, que é o Descanso. Que tá são músicas... em todas as plataformas aí, né? No YouTube, no Spotify e em todas as demais, né? Isso. E são músicas que falam exatamente sobre isso. E já tem um próximo projeto engatilhado? Estamos pensando sobre... Eu quero muito continuar falando sobre essas questões da alma, assim, sabe? De aprender a descansar no Senhor, de aprender a confiar nele, mas eu tenho essa parte mais devocional, mais individual, e a parte da igreja também. Então, isso que eu te falei dessa mensagem de ativar a igreja para lembrar que o Senhor está voltando, para ir para esse lugar de arrependimento. Eu acho que para a igreja, assim, cantar como um todo, eu acho que eu vou mais nessa pegada, sabe? E para quem não te conhece ou tá te conhecendo agora, né? Fala um pouquinho das suas redes sociais e deixa uma palavra para as pessoas aí agora. Tá. Que tá no seu coração. Ó, eu falei demais, né, Glauber? Desculpa. Não, que isso. Mas a gente Conversa falou boa. uma coisa aqui que tá sempre na minha mente. Permaneça, persevere, né? Vale muito a pena permanecer, vale muito a pena perseverar. E não é fácil, mas o Senhor, ele tem uma graça para nós nesse lugar de perseverança, nesse lugar de constância, porque ele não nos deixa em nenhum momento. Então, se eu pudesse dar uma palavra para você, é que você não desista. Persevere, permaneça no Senhor, permaneça nesse lugar de oração, permaneça no lugar de relacionamento, de leitura da palavra, de confiar que ele tem o melhor, né, para a sua vida. E acho que é isso, perseverar. Falando um pouquinho, né, de onde você pode encontrar o nosso trabalho, tem um canal do YouTube, que é Sara Lanza,
as redes sociais, Instagram, etc. É Sara Lanza também, _ Sara com H. E é isso. Ótimo. Não gosto muito de falar de mim, não. Prefiro falar de Jesus. Gente, estivemos aqui com a Sara. Sara, muito obrigado pela sua Imagina, presença. foi um privilégio. Uma honra te receber aqui no Obrigada. Oitava Cast. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que a história da Sara tenha falado com você, falou tantas coisas aqui comigo e tantas histórias incomuns que ela nem sabe, mas que falaram comigo aqui nesse momento. Espero que tenham falado com você. E você, se ainda até agora, se você não curtiu esse vídeo, tá na hora de você curtir agora. Já clica aí no joinha, compartilha, manda para essas pessoas aí que você tem nos seus grupos de WhatsApp e siga o Oitava nas redes sociais para você acompanhar tudo que acontece na nossa igreja, @Oitava Igreja. Eu espero que você tenha um excelente final de ano, um ano novo com Jesus, que é o mais importante, e que seja um momento especial para você e para toda a sua família. Que Jesus te abençoe e fiquem com Deus. Tchau!